Olá, gente, tudo bem? Hoje é dia 23, quarta-feira, e nós vamos dar início à nossa aula de ciências, iniciando com a nossa correção. Então, vamos fazer a correção das atividades da aula passada para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Vamos lá? Vamos iniciar a nossa correção pela primeira questão da página 89 da ficha de atividades. Leia as dicas a seguir sobre as viroses estudadas, indique as viroses correspondentes em cada caso. Letra A. Estas 4 viroses são transmitidas pelo mesmo vetor. Então, a gente sabe que o Aedes aegypti transmite essas 4 doenças: dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Letra B. Mais comuns, estas 2 viroses geralmente são confundidas. Então, a gente viu que as viroses que têm aí sintomas bem parecidos, né? É o resfriado e a gripe, sendo que a gripe tem sim sintomas mais fortes. Na mesma página nós temos a segunda questão. Preencha o quadro a seguir com os nomes das doenças encontradas na atividade anterior e suas formas de prevenção. Então aí nos nomes da doença nós temos dengue, chikungunya, zika e febre amarela, todas transmitidas pela picada do mosquito Aedes aegypti. A gripe e o resfriado transmitidas pelo ar, contato com gotículas de saliva do doente. Agora vamos para o modo de prevenção. A dengue, combate ao mosquito e à vacina. A chikungunya e a zika, combate ao mosquito. E a febre amarela, combate ao mosquito e vacina. A gripe e o resfriado, as melhores maneiras de prevenção é manter os ambientes limpos e arejados, além de evitar ficar próximo a pessoas contaminadas. Vamos agora para a página 90, terceira questão. Em uma casa, podem existir diversos criadouros para o mosquito Aedes aegypti, transmissor de viroses aos seres humanos. Analise a imagem a seguir e identifique quais ações podem ser tomadas para evitar que esses mosquitos se desenvolvam. Então, vamos aí primeiro para o lado esquerdo. Observem os desenhos e veja se você colocou aí, descreveu corretamente. Feche bem todos os depósitos de água. Conserte vazamentos de água. Proteja e mantenha limpa a piscina. Limpe fontes de água ao menos uma vez por semana. Agora vamos observar as imagens e a descrição dessas imagens do lado aí direito da imagem. Limpe a calha de escoamento da chuva. Instale telas em portas e janelas. Retire a água parada de baldes, pneus e de vasos de flores. Mantenha a grama curta. E assim nós finalizamos aí todos esses desenhos que representam ações que podem evitar a proliferação do Aedes aegypti, transmissor de várias doenças. Na quarta questão, represente o ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti no espaço abaixo. Então, vocês deveriam ter feito um esquema parecido com esse que apresentam aí para vocês, certo? Se você fez um esquema parecido com esse apresentado, está correto. Se não, tenta aí refazer para que fique correto. Então, nós temos o mosquito adulto, os ovos, a larva e a pupa. Muito bem, gente, feita aí a nossa correção, vamos dando continuidade aos nossos estudos sobre os micro-organismos e a nossa saúde. Nós estudamos na aula passada um pouco sobre as bacterioses, né? Vimos aí na página 163 a pneumonia e a tuberculose. E nós vamos dar continuidade na página 164 desse conteúdo. Então, você já pode abrir o seu livro integrado na página 164 e nós vamos ver um pouco sobre a meningite. E vamos assim dando continuidade aos estudos dos micro-organismos e da saúde. Vamos lá para a nossa explicação? Muito bem, gente, na página 164 nós vamos dando continuidade aos estudos sobre as bacterioses. Vamos ver um pouco sobre a meningite, que pode ser causada por mais de um tipo de bactéria. Essa doença ocorre quando as bactérias causam inflamação nas meninges, membranas que revestem e protegem algumas estruturas do sistema nervoso. A transmissão dessa doença ocorre pelo ar.
A vacinação é uma forma de prevenir a meningite, assim como evitar ambientes fechados e com muita gente. Observe os sintomas da meningite na imagem abaixo. Então vamos observar: febre alta, convulsões, rigidez no pescoço e sonolência, dores de cabeça, alteração mental, sensibilidade à luz, palidez e feridas na pele, fadiga e dores musculares, náuseas e vômitos. E aí a gente pode ver nesse mesmo esquema o osso do crânio e as meninges inflamadas. E logo depois aí dessa camada das meninges inflamadas, nós podemos ver o cérebro. E aí também nós podemos ver a representação da cabeça como se fosse a cabecinha de uma criança. Agora nós vamos ver o que é o botulismo. Alimentos em latas enferrujadas não devem ser consumidos. E aí, gente, vocês sabiam desse detalhe? É sempre importante a gente observar as condições das embalagens que nós compramos, principalmente desses alimentos que vêm em embalagens como essas, embalagens de metal. Elas não devem estar amassadas nem enferrujadas, porque é muito perigoso a contaminação por causa de doenças. O botulismo é causado pela ingestão de toxina liberada por uma bactéria que pode estar presente em alimentos contaminados, principalmente nos industrializados mal embalados. Por isso, não se deve ingerir alimentos embalados em amassadas, vidros embaçados, pacotes abertos e etc. Um dos mais graves sintomas do botulismo é a paralisia dos músculos respiratórios, que pode ser fatal. Agora nós vamos ver o tétano na página 165. A bactéria causadora do tétano pode estar em pregos enferrujados. Essa doença pode ocorrer quando a toxina de uma bactéria existente no solo entra no corpo por meio de ferimentos. Os sintomas envolvem contrações musculares que podem levar à parada cardíaca e respiratória e até mesmo à morte. A vacinação é uma forma de prevenção muito importante. Nós também podemos observar nessa mesma página a hanseníase, que é conhecida também como lepra. É uma doença grave causada pela bactéria Mycobacterium leprae, que acomete nervos e pele. Por isso, os doentes perdem a sensibilidade, sentem formigamento e fraqueza nas mãos e nos pés. Sentem dores nas articulações, nos pés e ou nos olhos. E apresentam manchas brancas na pele e caroços pelo corpo. A transmissão se dá pelo contato com pessoas doentes e a prevenção é feita com diagnóstico precoce e tratamento desses doentes. A vacina BCG pode auxiliar na prevenção. A cólera é uma doença transmitida pela bactéria Vibrio cholerae, conhecida como vibrião da cólera. Quando uma pessoa ingere alimentos ou água contaminada com as fezes de um doente, por isso, os alimentos devem ser preparados em locais com boas condições de higiene e com água tratada. A toxina liberada pelo vibrião da cólera faz com que a pessoa perca muito líquido por meio de vômitos e de diarreia, o que pode deixá-la desidratada. É necessário tratar os doentes com remédios específicos para a bactéria causadora da cólera e pedir a eles que reponham líquidos e sais minerais. E aí nós podemos ver alguns dos sintomas: desidratação, perda da elasticidade da pele, câimbras e fraqueza muscular, pressão arterial baixa, diarreia, vômito, náuseas, sede, arritmia cardíaca e choque. Essas são a representação dos sintomas e das complicações da cólera. Nós também vamos ver na aula de hoje, na página 166, um pouco sobre a lectospirose. E aí nós já podemos ver a representação dos sintomas, de alguns dos sintomas, da lectospirose.
diarreia, febre, erupções da pele, dores abdominais, dor de cabeça, olhos vermelhos e vômito. Aí estão alguns desses sintomas, né, da lectospirose. As bactérias causadoras da lectospirose podem ser encontradas nas fezes de animais domésticos ou selvagens. Os casos mais comuns no Brasil estão associados à urina de ratos, que se misturam à água nas enchentes ou ao solo. Quando a pessoa entra em contato com a água ou o solo contaminado, pode se infectar, pois a bactéria tem a capacidade de penetrar a pele. Confira os sintomas da lectospirose na imagem. Então, a gente já viu aqui os sintomas. É por isso, gente, que a gente precisa ter muito cuidado com a nossa higiene e com a higiene dos alimentos que nós consumimos. A gente viu aí algumas doenças que podem ser evitadas, né, que diminuir o risco de contágio se a gente tiver cuidado com a nossa higiene. Andar sempre calçado, né? Não andar de pé descalço, não pisar na areia, no solo, que pode estar contaminado tanto com essa doença como com outras doenças. É por isso que é muito importante a gente sempre cuidar da nossa higiene para evitar algumas doenças. Na seção com a lupa na mão, vamos observar a atividade proposta. Na cidade onde você mora, é comum a ocorrência de alguma doença típica da região, ou seja, que acontece com muita frequência devido às características específicas do local onde você vive? Pesquise essa informação em livros, na internet e, se houver, na sua cidade, no Centro de Vigilância Epidemiológica. Registre no caderno as seguintes informações encontradas: o nome da doença endêmica da sua cidade ou região, sintomas e tratamentos, formas de prevenção, e depois nós vamos aí observar como foi essa pesquisa que vocês realizaram. Essa pesquisa, gente, vocês podem fazer até conversando com seus familiares. Pergunte aos seus familiares, às pessoas mais velhas da sua casa, se elas observam que em determinado período do ano, algumas doenças podem estar, né, com um número maior de pessoas contaminadas. Então, tem alguma doença que em determinado período ela se desenvolve maior e tem maiores vítimas dessa doença? É isso que você vai tentar conversar com seus familiares para saber um pouco mais sobre alguma doença. Se você não tiver, use a internet, pesquisa, e aí veja qual é a doença que em determinado período do ano tem uma ocorrência maior dela na sua cidade. Aqui não vale a pena conhecer, tem a indicação de um livro, Viagem ao Mundo dos Micóbrios, né? Nesse livro, Viagem ao Mundo dos Micóbrios, de Samuel Mugel Branco, conta a história de uma menina bastante curiosa chamada Carolina, que experimentou uma aventura inacreditável pelo mundo dos micóbrios. Nessa aventura, Carolina descobriu que existem micro-organismos que são benéficos aos seres humanos e que há também aqueles que podem causar doenças. Então, essa aqui, gente, é uma ótima oportunidade de leitura para vocês. Vocês sempre podem estar buscando livros dos temas que vocês acham mais interessantes para enriquecer ainda mais o vocabulário, o conhecimento de vocês. Então, se você tiver a oportunidade de conseguir esse livro, seria uma boa oportunidade de você enriquecer ainda mais o seu conhecimento sobre esse assunto e também treinar a sua leitura, é claro. Na página 167, nós vamos ver a atividade mão na massa. Então, já pegue o seu livro, abre na página 167 e nós vamos realizar essa atividade juntos. Proponha uma forma de prevenir as doenças listadas a seguir. Então, todas elas são doenças que nós estudamos: pneumonia, tuberculose, meningite, botulismo, tétano, hanseníase e cólera. Então, vamos lá, gente. Como que vocês acham que a gente pode prevenir a pneumonia? Então, vamos lá, gente. Eu já coloquei algumas opções aqui, algumas formas de prevenir as doenças para facilitar e você não ficar esperando, né, vendo aí
a professora digitando. Então, gente, a pneumonia, evitar contato com a saliva de pessoas doentes. Essa é uma das formas de evitar que você acabe ficando doente de pneumonia. Se você tiver outra ideia, outra opção, outra forma, você também pode aí colocar no seu livro. Aqui a gente está dando algumas formas, tá certo? A tuberculose, manter ambientes arejados. Isso é uma forma de evitar a contaminação por tuberculose. A meningite, evitar aglomeração de pessoas. No botulismo, não consumir produtos com embalagens amassadas, abertas ou enferrujadas. Então, você já pode colocar também isso aí no seu livro. O tétano, na letra E, a vacinação é a melhor forma de evitar que você contraia aí o tétano. Eu já tomei, hein? Já tomei essa vacina. Na hanseníase, aí na letra F, a vacinação e também evitar o contato com pessoas doentes. E a cólera, cuidar da higiene dos alimentos e só ingerir água tratada. É muito importante, gente, não é somente a cólera que você pode acabar sendo contaminado por ingerir alimentos mal lavados ou água que não é tratada. Muitas outras doenças podem ser transmitidas através aí dos alimentos mal lavados e de consumir água que não seja tratada. Observe a imagem a seguir. Imagine que a pessoa esteja pisando em uma lama formada após a ocorrência de enchente no local. Olha só que perigoso, né, gente? Nós acabamos de ver uma doença que pode ser transmitida através dessa ação, de pisar num solo contaminado. Aí pode ter fezes de animais, urina, entre outros dejetos. Então, vamos aí para a letra A. Ela corre risco de se contaminar por alguma doença? Então, como a gente já estudou, sim, né, gente? Você já pode marcar aí o sim, que com certeza ela pode sim contrair alguma doença através dessa atitude. Letra B. Se sim, por qual doença? Então, a gente viu, gente, que a lectospirose, ela pode sim ser transmitida através aí do solo contaminado. Na letra C, o que ela poderia fazer para se prevenir? Então, vamos escrever aqui, eu já volto com você para a gente não ficar com um vídeo tão extenso. Então, gente, ela poderia utilizar sapatos fechados, de preferência botas impermeáveis. Ou seja, como assim impermeáveis? Aquelas que a água não consegue atravessar. E aí o seu pé realmente ficaria protegido, né? O pé dessa pessoa ficaria protegido porque a água não ia conseguir atravessar. E assim ela conseguiria evitar o contato com a lama que pode estar contaminada. É isso, gente. Vamos encerrando nossa aula por aqui. Eu vou deixar a agenda com as atividades para que vocês possam realizar logo depois do nosso vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.